bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui com vocês, trazendo tópicos relevantes na nossa área de gestão de manutenção e trazendo também eles integrados aqui como solução, a qual eu sou suspeito de falar, que é a Fractal, grande parceira aqui dos meus negócios, da Inova Consultoria e Treinamentos, e que sempre indico aos nossos clientes. Hoje eu vou trazer um tópico bem interessante para vocês. É um dos tópicos principais e cruciais dentro de um bom processo de gestão de manutenção e espero que vocês aproveitem cada minuto aqui desse assunto tão importante repassado para vocês. Hoje iremos falar de estruturação de ativos em visão estratégica. Eu sou o professor Yuri Simão, vou me apresentar rapidamente para vocês e, em seguida, iremos ver alguns pontos que são cruciais para que se colha no futuro bons frutos com a questão da estruturação de ativos. Eu sempre gosto de citar que a estruturação de ativos é o que vai garantir que, no futuro, o seu processo ele seja eficiente ou não. É algo que vai refletir dentro de áreas como engenharia, até a parte final do processo, nas nossas análises de resultado e causas raízes. Então, vamos lá. Vou fazer uma apresentação rápida aqui para quem não me conhece, para quem já participou de outros encontros aqui, já vai conhecer o professor Yuri, mas iremos falar aqui rapidamente para nivelar com todos que estão nesse encontro. Então, eu sou o professor Yuri Simão, sou fundador da Inova Consultoria e Treinamentos, empresa fundada 7 anos atrás na cidade de Araxá, que é uma cidade que ela engloba dois cenários, o cenário turístico e o cenário industrial, com grandes empresas aqui na região e dentro do território da cidade, como CBMM, Mosaic, Eurochem e outros que estão nessa grande região. Eu sou consultor especialista em SAP, módulos PM, MMSD, tendo quase 20 anos de experiência aí dentro dessas áreas, validando em grandes empresas, empresas de médio porte e de diversos segmentos, todos os ensinamentos relacionados à gestão de manutenção e SAP que trabalha aqui na empresa. Já capacitei mais de 2.800 alunos no Brasil em mais de 28 países, alguns países que compartilham a nossa língua oficial, o português, e alguns países com outros idiomas, como inglês, espanhol, alemão e outros idiomas mais conhecidos. Eu sou usuário avançado em SAP, módulo PM, MMSD e softwares como o MS Project, Power BI e outros correlacionados na nossa área. O que eu vou trazer para vocês são práticas que foram validadas em mais de 15 anos de experiência em processos de gestão de manutenção nessas empresas de diversos segmentos. Eu espero que aproveitem bastante e levem pelo menos um pouco do que será repassado aqui nesse encontro para o dia a dia de vocês. Garanto que fará muita diferença. Vamos lá, então, direto ao ponto. Eu vou começar com uma definição simples e direta ao ponto do que se trata uma estrutura de ativos. Vou trazer uma recomendação breve para vocês, onde se traz presente a melhor prática possível no quesito estrutura de ativos. Vamos seguir, então. Quando se fala de uma estrutura de ativos, eu gosto de trazer sempre definições bem simples e sempre cito para os meus clientes e alunos que uma estrutura de ativos ela é uma forma representativa e organizacional, então, basicamente, uma forma de se enxergar e de se organizar os ativos que vão compreender equipamentos e suas subdivisões, itens de listas de componentes, ou seja, aqueles itens que serão utilizados nos reparos que serão realizados nesses ativos, garantindo assim o máximo da sua vida útil. Além disso, dentro de uma estrutura de ativo, também vai se fazer presente as subdivisões de processos internos e subdivisões do negócio. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Na imagem, é possível ver uma divisão
ela sempre vai estar próxima de 8 níveis. Primeira dica que eu vou dar para vocês, manter essa subdivisão próxima de 8 níveis. E como que começa essa estruturação de ativos? Essa estruturação de ativos, ela começa sempre representando a unidade produtiva ou de negócio, o item pai. Dentro desse item pai, iremos ter subdivisões dependendo da categoria de negócios, ou seja, o negócio que a atividade é de categoria agrícola, ele vai ser totalmente diferente de uma fábrica, por exemplo, dando um exemplo de uma das fábricas da Ambev. Vai ser bem diferente. Então, muito importante, definir qual que é o item pai, a nossa origem, a categoria de negócios e entender essa categoria de negócios com as suas particularidades, e aí adentrando a esse negócio, essa categoria de negócios, vamos ter que entender os processos. Digamos que seja uma empresa de varejo, vou trazer o exemplo aqui de um grande grupo de varejo, que é o Magazine Luiza, onde temos lá dentro da estrutura também atividades de manutenção. Porém, dentro das unidades de negócio, teremos particularidades, onde serão locais de comercialização e também temos os famosos CDs, os centros de distribuição. Dentro dos CDs são várias atividades, com áreas de recebimento, separação, estocagem, a parte de separação e preparo de itens que irão ser expedidos para cada uma das unidades de venda. Então, cada uma dessas áreas citadas tem particularidades e equipamentos que são alocados em cada uma delas. Então, temos que conhecer essa unidade com essas seções, as subdivisões do processo, e aí iremos adentrar ao equipamento. Na parte de recebimento, no nosso exemplo, tem uma esteira de roletes que faz ali o transporte de um ponto A para um ponto B dentro dessa estrutura do centro de distribuição. Nesse nível do equipamento, todas as informações que são relevantes da nossa esteira de roletes, elas serão levantadas como valor, criticidade, entre outras. Você vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Dentro dela, eu tenho subcomponentes que serão utilizados para reparo e manutenção desse ativo, garantindo que ele tenha o máximo de vida útil aproveitado dentro dessa empresa. Um ativo que vai sobreviver ao longo dos anos sem que a empresa tenha que fazer um grande investimento de substituição. Chegando ao menor nível, vai ser aquele pequeno parafuso que é substituído. Dentro dessa representação, uma dica que eu vou reforçar com vocês é sempre manter próximo de 8 níveis. Por que isso? Lá na frente, pensando no processo, nas atividades de planejamento e controle de manutenção, essas informações serão consultadas para avaliar aquilo que se é necessário para cada uma das manutenções a serem realizadas. Lá no final do processo, quando se for avaliar a performance de processos e equipamentos, quando você tem uma estrutura de ativos bem estruturada, chegando até o menor nível da estrutura, vai possibilitar que se faça análise de falhas e causa raiz da melhor forma possível, encontrando o que realmente está tirando a empresa do jogo em caso de performance baixa. Beleza. Citei tudo isso para vocês, falei da questão dos 8 níveis, expliquei uma forma precisa de fazer uma estruturação de estrutura de ativos aqui. E quais as vantagens que isso vai trazer para nós? Vamos entender isso melhor. Quando falamos de vantagens, de estruturar de forma estratégica, eu posso citar para vocês alguns pontos. Que pontos que são esses? Vamos entrar nessa questão, então. Quando eu falo de vantagens,
Eu posso citar uma primeira, e a qual eu destaco muito junto aos meus clientes, que é uma ampla compreensão de como esses ativos vão se relacionar. Por exemplo, em uma parte do processo, se vê uma necessidade de parar um equipamento, vou dar o exemplo da esteira da área de recebimento, porém essa esteira ela é um ativo crítico, ele é um gargalo, e se ela parar para todos os processos posteriores. Como é a estrutura bem feita, bem analisada, com todos os impactos sinalizados através dessa representação, fica bem tranquilo de entender isso. Eu vou entender que essa esteira, ela alimenta um ativo posterior e se eu parar ela, eu paro todo o processo. Nisso, posso citar para vocês a questão, então, de dar uma ampla compreensão desses processos, de como esses ativos vão se relacionar e qual o impacto de cada um dentro do processo como um todo. Isso é fantástico. O segundo ponto, que também deve ser bem considerado na questão da estrutura, é a diminuição da curva de aprendizagem de novos colaboradores. Quando eu falo de curva de aprendizagem, quando qualquer colaborador ele chega dentro de uma empresa, seja ela de qualquer segmento, ele primeiro tem que conhecer quantos ativos por categoria, quais ativos essa empresa possui, quais são as características desses ativos, quais os impactos desses ativos no processo, quais são os componentes e peças de substituição utilizadas nesses ativos e através de uma estrutura de ativos criada de maneira adequada e de maneira eficiente, eu consigo ter todas essas informações a um simples clique dentro do sistema que a sua empresa vai utilizar, do CMMS, e essas informações estão de fácil acesso, o que facilita muito. Eu gosto de citar um exemplo. Eu tive um estagiário no ano de 2018, um dos melhores que eu tive, e devido dar uma ênfase forte nessa questão da estrutura dentro da empresa que eu atuava, esse estagiário ele conseguiu mapear todos os ativos da área sob nossa responsabilidade em menos de uma semana. Geralmente, quando se chegava um funcionário novo na empresa, antes das mudanças realizadas para caminhar nessa direção de uma estrutura estruturada de forma estratégica, demorava em torno de um mês para aprender essas relações e relevâncias desses itens no processo. Então, em uma semana, esse estagiário já tinha em mãos a estrutura de ativos, os componentes dela, como eles estavam interligados, quais componentes eram componentes de substituição de cada ativo, o que facilitou muito a integração dele e, de certa forma, também para que ele entregasse essa performance que ele entregou, facilitou muito. Um outro ponto que eu cito, também deu uma estrutura bem estruturada ali de forma estratégica, é que tem uma base disponibilizada para análise estratégica de falha, causa raiz, levantamento de indicadores estratégicos como criticidade, qual que é o percentual de ativos por criticidade, custo por criticidade, ativos principais, qual que é o percentual dele por área. Então, isso facilita muito o que são indicadores estratégicos que a alta gerência sempre precisa para entender como que está sendo a guarda e cuidado desses ativos. O último ponto, um quarto ponto que eu destaco, é a clara definição dos papéis dos ativos. Quais ativos estão interligados a atividades X? Quais ativos são mais críticos? Quais os ativos que são responsáveis pelo maior custo de manutenção dentro da empresa? Beleza, esse ativo ele é responsável pela maior parte do custo de manutenção. Mas esse ativo ele é relevante? Eu estou gastando
o que eu tenho de recurso financeiro de forma estratégica, sem uma estrutura bem definida, é impossível de chegar nesses dados. Quando você tem uma estrutura bem definida, feita de forma estratégica, isso se torna bem fácil de se gerenciar. A partir de agora, eu vou entrar dentro do nosso sistema da Fractal, trazer para vocês algumas dicas práticas de como fazer isso da melhor forma possível. E por que isso? Porque o sistema da Fractal ele tem uma integração com o SAP fantástica. É uma integração muito facilitada, a qual você fazendo aqui de forma mais simples, já vai refletir e criar dentro do sistema. Então, aproveitem bem. Vou agora para a tela do sistema. Olha que beleza essa parte de indicadores estratégicos. E olha como que é fácil de se encontrar aqui dentro. Aqui ao lado temos um menu, onde eu vou clicar na parte de catálogos, vou abrir catálogos, e eu tenho aqui 3 opções: ativos, recursos humanos e terceiros. Eu vou clicar em ativos. E aqui já temos mais um menu, onde ele traz para nós todos os ativos, instalações, equipamentos, ferramentas, algo que é gargalo na maioria dos CMMS que encontro no mercado. Muito difícil de fazer a gestão de ferramentas. E aqui, olha o jeito que está facilitada essa questão. Vou começar aqui mostrando para vocês, temos a unidade de produção Araxá, que é o nosso exemplo de unidade. Então, considerando a nossa regra de 8 níveis, o nosso primeiro nível ele está criado. Vou aqui em instalações, já tenho aqui a unidade de produção Araxá e tenho aqui a minha área de recebimento. Vou clicar em árvore e vocês vão ver que a unidade de produção Araxá ela se tornou um item. Se eu clicar em mais, eu vou ver aqui que dentro dela eu tenho uma área de recebimento. Vou fazer aqui, então, um ajuste dentro da área de recebimento. Por enquanto, ele não tem nada aqui. E vamos criar esse primeiro item da estrutura. Então, primeiro, segundo nível. Vou clicar em mais aqui na parte inferior. Ele já trouxe para mim que esse item vai estar dentro da área de recebimento e agora eu vou criar categoria de ativos, uma forma que eu gosto muito de estruturar. Primeiro, unidade, áreas do processo e sub-áreas. E depois iremos adentrar a questão dos equipamentos. Dentro dessa área, eu vou chamar aqui da primeira categoria, que será o transportador de roletes. Esse transportador ele vai ter uma codificação que é o nosso famoso tag. E aqui você pode inserir esse identificador. Ele vai ser o TR-RO01. Notas que aqui agora eu já tenho uma descrição que pode ser utilizada para busca. Eu tenho aqui uma informação. Como a área de recebimento está dentro da unidade de Araxá, eu não irei preencher os campos de endereço, que vai herdar. Aqui embaixo, eu ainda tenho itens que podem ser acrescentados. Por exemplo, a criticidade. A categoria transportador, ele é um ativo crítico. Então, como ele é gargalo, ele vai ser um muito alto para nós. Tipo de ativo. Aqui dentro dos tipos, você pode utilizar de alguns dos tipos já definidos dentro da sua empresa, ou você pode criar um novo tipo. Professor, não sei qual tipo existe, eu quero ver se tem algum transportador ou esteira. Eu posso buscar aqui. Então, transportador. Vou dar um Enter e não tem esse tipo. Como eu quero essa categoria, aqui embaixo eu posso cadastrá-lo. Então, eu vou adicionar, inserir o transportador, vou salvar, e olha como que foi rápido isso aqui. Agora eu vou selecionar transportador,
eu já tenho o tipo. Digamos que todo transportador ele está correlacionado por distribuição de custo a um centro de custo específico. Aqui você tem alguns centros de custo que você pode estar utilizando dentro da sua empresa ou vai definir o novo. Dentro do novo, eu vou chamar esse centro de custo de manutenção, centro de distribuição. Vou dar o número de identificação do centro de custo, que é algo que, na maioria das empresas, vai ser a forma de organizar as categorias de custo. Então, muito importante de levantar. Eu sempre falo que, antes de fazer qualquer estruturação, primeiro o papel, faça o melhor levantamento possível e depois venha para o sistema. Então, olha o que já fizemos. Transportador de roletes, TRRO01, e eu vou salvar. Olha como que é rápido. Já salvei, eu vou voltar aqui, e agora temos a seguinte organização. Dentro da área de recebimento, eu tenho o meu transportador de roletes. Dentro da unidade de produção, eu tenho a área de recebimento. Dentro da área de recebimento, eu tenho o transportador de rolete, TRRO01. Já está aqui criado. Agora, detalhes complementares. Quero colocar uma foto sobre a categoria transportadores de rolete. Eu posso inserir. Além disso, quando eu insiro essa questão, eu ainda tenho alguns pontos que são cruciais para nós. Anexo. Como que o anexo ele pode servir? Eu sugiro que você utilize manuais de fabricante, desenhos técnicos, recomendações de laudos, recomendações de novas formas de manutenção. Recomendo que vocês utilizem dessa forma. Já criei a minha base da estrutura. Unidade de produção, área de recebimento, transporte de rolete. Quero fazer o cadastro de um equipamento. Categoria equipamento. Vou ter alguns equipamentos já criados. E agora eu vou em mais. Quando eu venho em mais, ele me pede a localização. E aí eu posso pesquisar por ativo. Então, transportador. E ele está aqui, ó. Como esse ativo ele está interligado à categoria transportador de roletes da área de recebimento da unidade de produção Araxá, onde eu já estou no 4º nível, agora eu vou criar um indivíduo. Então, transportador modelo XX01, código TRO RO0101, o tag definido dentro da sua empresa. E qual a diferença de localização para equipamento? Quando entramos dentro do Fractal, aqui dentro, quando iniciamos a criação de um equipamento, já vão aparecer informações exclusivas de um equipamento. Fabricante, modelo, número de série, número do patrimônio, valor de aquisição, fornecedor, tipo, data de compra. Inclusive, são campos que dentro de softwares como o SAP são obrigatórios. Então, você vai estar inserindo informações aqui que serão utilizadas na criação lá dentro, fazendo essa integração. Então, aqui eu vou inserir o nome do fabricante. Então, vai ser Inova Máquinas, nosso exemplo. O modelo, conforme o fabricante, então, TR01. Número de série, você vai inserir o número de série, que nem demonstrado nas informações de fabricante. Número interno de patrimônio, aquela plaquinha de patrimônio que você tem internamente. Vou inserir o valor de aquisição, que vai ser um valor de R$500 mil. Caso você trabalhe com o código de barras, pode inserir. E agora a nossa criticidade. Muito alto, já que é um gargalo. O nosso tipo,
eu posso buscar aqui, então vou buscar por transportador. E aqui eu tenho o transportador de rolos e o transportador que vai ser minha categoria. Se eu tiver uma classificação interna por outros tipos de transportadores ali, a qual eu criei classificações próprias da empresa, eu posso utilizar. Meu fornecedor é o mesmo do fabricante, então aqui o Inova Máquinas. Vou voltar. E aqui no caso, eu tenho alguns. Vou utilizar aqui para ficar mais didático, o Estrela São Paulo como nosso fornecedor. O fabricante é Inova e esse é o cara que revende. A data de compra é uma das datas mais importantes, porque ela vai nos ajudar no controle da idade do ativo. Então, aqui, o formato é ano, mês e dia. Vou utilizar o calendário e vou utilizar 1º de julho de 2024 como exemplo. Aqui embaixo também vai te pedir uma informação. Qual que é a média de horas que se trabalha por dia com essa máquina? No meu caso, como é gargalo, 24 horas por dia. E vou deixar visível a todos. Vou agora salvar. Posso ainda acrescentar a questão da foto, mas agora iremos salvar. Vamos entender essa questão então. Como que está a nossa estrutura? Já temos aqui todos os ativos. Dentro dos nossos ativos, já temos aqui a unidade de produção Araxá, definido como uma localização. Aqui, na nossa parte de instalações, se puxarmos a nossa árvore, já temos aqui 3 níveis definidos. Definimos aqui a área de recebimento dentro da unidade de produção, dentro dela, categoria transportador de roletes. Dentro de transportador de roletes, não temos outras categorias, mas já temos equipamentos interligados a essa categoria, a essa árvore específica. Então, aqui no nosso menu, eu posso buscar ainda esses ativos que estão interligados por fornecedor, descrição, o que estão dentro de serviço ou fora. Se eu quiser verificar apenas os que estão dentro da minha unidade, da minha área, eu posso buscar esses ativos. Então, aqui eu tenho a unidade de produção Araxá, posso aplicar filtros, e agora ele traz para nós todos os equipamentos que estão criados dentro daquela área, onde eu tenho aqui o transportador modelo XX01, a nossa bomba de polpa como equipamento, e onde que eu vejo essa diferenciação? Nos símbolos. Essas simbologias são de localizações dentro da nossa área. E aqui são equipamentos. Espero que tenha dado para você entender um pouquinho de como e quais informações utilizar na criação. Tenha visto também como que o fractal ele pode ser útil para você nesse processo, visto que é muito mais fácil de fazer a criação dele integrando com algum outro SMMS grande no mercado. Espero que traga algumas informações úteis para você. Quero pedir para você compartilhar essa aula, convidar outros amigos para assistir em oportunidades futuras, outras aulas conosco. E foi um grande prazer estar aqui com vocês.